primeiramente, né, boa tarde, Rafa. Isso, Anne, boa tarde para você, todo mundo que está acompanhando aí o Fala Rio Grande nesta terça-feira. Rafa, o Grêmio realizou hoje, na verdade, o penúltimo treino antes da viagem para São Paulo, né? Isso, o Grêmio vai enfrentar o Bragantino na quinta-feira em Bragança Paulista, jogo fora de casa. E tem toda uma logística que a gente vai falar mais ao longo da semana, se possível, é claro, né, Suelen? Porque o Grêmio vai fazer alguns jogos fora de casa, todos eles em São Paulo. O Grêmio realizou hoje pela manhã o penúltimo treino, treina amanhã também, treino fechado para a imprensa. O Rodrigo Eli, zagueiro, que é titular, é considerado titular hoje, ele concedeu coletiva no final do treino, a gente vai repercutir mais isso amanhã, mas importante dizer, né, Suelen, o Soares participou dos treinos de ontem, participou dos treinos de hoje pela manhã também, então já está reintegrado, né? Surgiu um pouquinho de polêmica no final de semana pela troca das folgas do Soares, ele não ter ficado com o grupo principal. Se criou até uma fake news, a gente pode dizer assim, que o Grêmio cancelou o treino que seria aberto aos sócios porque o Soares não estava presente. Não é verdade, né? O Grêmio cancelou por uma questão climática, uma decisão da direção por questões climáticas. Então, o Soares, que estava fora no final de semana, se reintegrou ao elenco ontem à tarde, já está participando dos treinos de hoje e deve ir sim concentrar para o jogo de quinta-feira contra o Bragantino. Amanhã o futebol volta num contexto geral, né, Suelen? Depois da parada FIFA, a gente sabe que tem jogo do Brasil hoje à noite ainda, mas para Inter e para Grêmio os jogos voltam a partir de amanhã. O Inter joga na quarta, o Grêmio só na quinta-feira. Rafa, o Grêmio está numa posição muito boa, né, no Brasileirão, que vai trazer, querendo ou não, a classificação para a Libertadores do ano que vem. Mas eles também já estão de olho em algumas peças no elenco aí também, né? Isso, peças no mercado, né? O Grêmio está procurando já se reforçar, observando o mercado. O Grêmio fez muito bem isso neste ano, né, Suelen? Trouxe o Carbajo, trouxe o Cristaldo, jogadores que tinham sim um reconhecimento na Argentina e no Uruguai, mas que não tinham tanto assim aqui no Brasil, né? Foram algumas investidas que o Grêmio fez em atletas que tinham sim potencial, mas que o valor também não foi muito baixo, mas que no Brasil pouca gente conhecia o futebol desses atletas, né, Suelen? E outro jogador que o Grêmio está de olho é no novo Soares, a gente pode dizer assim, o Arezzo, né? Um jogador de 20 anos, está no Peñarol, tem passagens pelas seleções de base do Uruguai, tem esse apelido de novo Soares que muitas vezes não é positivo para os atletas, né, Suelen? Ser chamado de novo Messi, o novo Soares, o novo Neymar, então o Arezzo tem esse estigma, né, esse carimbo de novo Soares por ser uruguaio, ser um centroavante, ter uma características parecidas com o jogador do Grêmio, e o Tricolor está de olho nesse jogador. A gente sabe que o Soares vai sair no final do ano, não é um jogador que vai vir para suprir a ausência do Soares, é mais uma aposta. O Grêmio fez isso com o Bessoss também, jogador argentino muito jovem que tem um bom futuro, a gente pode dizer assim, uma boa projeção de futuro, e o Arezzo é mais um jogador que pertence ao Peñarol. O Grêmio está sondando, pensando já em 2024 num reforço para a Libertadores do ano que vem. Rafa, sexta-feira o lado azul aqui do estado tá de aniversário, né? Então, como é que essa festa aí vai acontecer? É isso, o Grêmio está programando, né, desde semana passada, na verdade há alguns meses já, a festa de aniversário dos 120 anos, né, Sueli? Geralmente as festas de aniversário do Grêmio sempre eram um jantar mais formal, uma questão mais para os dirigentes, para os sócios, assim, mais uma questão mesmo formal, uma formalidade. Agora o Grêmio está fazendo um evento, promovendo um evento que vai acontecer no sábado, durante praticamente todo o sábado. A gente ainda aguarda, né, Sueli? A gente sabe todas essas questões climáticas que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. A gente ainda aguarda como é que vai estar o clima na sexta e no sábado para entender se realmente vai acontecer o aniversário do Grêmio. Mas vai ser um evento bem bacana na esplanada da Arena, né? Com shows musicais, vai ter voo de balão também personalizado com as cores do Grêmio, a estátua do torcedor que fica lá no CT Luiz Carvalho vai ser transportada para a Arena. É uma homenagem, na verdade, ao torcedor, né? O torcedor que mantém o Grêmio por esses 120 anos, por os próximos 100 anos que o Grêmio vai ter pela frente. Quem mantém é o torcedor, é o sócio, é quem faz com que aquilo seja a sua vida, né, Sueli? Então a festa desse ano, uma atitude bem bacana do Grêmio, vai ser voltada ao torcedor. Então é uma ação bem bacana, acontece no sábado, é praticamente durante todo o dia. Como eu disse, a gente aguarda ainda as condições climáticas, a previsão do tempo, para saber se vai realmente acontecer a festa de aniversário do Grêmio. Mas promete ser um evento muito bacana, né, Sueli? Com shows musicais, food trucks, uma ação bem bacana ali na esplanada da Arena. Rafa, agora mudando, né, virando a página, a gente vai falar também do Inter, que segue treinando assim como o Grêmio, né?
Isso, o Inter joga antes, né? O Inter joga amanhã contra o São Paulo, só que joga aqui no Beira-Rio. Então o Grêmio tem a questão da viagem, vai viajar amanhã à tarde para Atibaia, mas o Inter joga no Beira-Rio, então não precisa da viagem e vai jogar amanhã, 9h30 da noite, contra o São Paulo. O Inter faz ainda hoje o último treino, às 13h30 da tarde, não treinou hoje pela manhã, treina hoje à tarde. Inclusive, como a gente está alertando, né? Depende muito, tá chovendo bastante em Porto Alegre, né, Sueli? Então talvez o treino que seria no CT fique só na academia, a parte mais física a gente não sabe. Mas o Inter tem marcado um treino hoje, 13h30 da tarde, fechado para a imprensa também, para fazer a última preparação para o jogo de amanhã contra o São Paulo. Teve uma parada aí, a parada da FIFA de cerca de 12 dias sem jogos, o Inter não fez nenhum jogo treino, decidiu se preparar fisicamente, taticamente e volta a campo amanhã às 9h30 da noite contra o São Paulo. A gente vai projetar mais o jogo amanhã, mas o Inter tem vários desfalques, né, Sueli? Tanto o pessoal que está na seleção, o Ener Valencia, o Rocher, quanto algumas suspensões e lesões também. A gente comenta mais sobre isso amanhã. Ontem a gente até comentou sobre isso, né, Rafa? Mas o Maurício deve ser um reforço para o Inter amanhã, né? É um jogador que estava como desfalque, né, Suelen? Mas agora, como o Brasil não vai jogar o segundo amistoso, a seleção pré-olímpica não vai jogar o segundo amistoso contra Marrocos, o Maurício vai voltar a tempo para jogar esse jogo contra o São Paulo. Tem a questão do avião, né? E tem o trauma também. Ele estava em Marrakech quando aconteceu o terremoto, né? Que as mortes lá em Marrakech também são muitas, né? É um fato bem traumático para o atleta, tanto o Maurício quanto os jogadores do Grêmio que estavam por lá. Maurício volta, deve ser sim, pelo menos integrado ao grupo que vai concentrar para o jogo. Aí se o Maurício vai ser titular é outra situação, né? Tem a questão, como eu disse, ele estava lá no ano do terremoto, a seleção brasileira sub-23, a seleção pré-olímpica, não foi muito afetada, estava no hotel, que acabou não tendo muito impacto, mas ele estava lá, tem o avião, também a viagem, que é longa, tem todo esse desgaste, mas ele deve pelo menos concentrar para o jogo. Se não for titular, o Maurício pelo menos será reserva no jogo de amanhã contra o São Paulo. E além do Maurício, Rafa, tem mais um atleta, na verdade, que pode ser reforço agora nessa partida de amanhã, né? Isso, o Dalbert, né, Suelen, que foi apresentado na última semana. A gente sabe que a semana tá complicada, a gente acaba falando menos, mas o Dalbert, uma contratação que o Inter faz mais uma aposta, né? Um jogador que chega com um contrato de produtividade, contrato só até o final do ano. Ele teve boas passagens pelo futebol da Europa. Aqui no Brasil jogou só nas categorias de base. Está no BID, foi registrado ontem à tarde no BID e ele pode estrear. Aí fica o questionamento, né? Ele não joga há um bom tempo já, Sueli, mas ele estava treinando em separado. Será que ele vai ter condições de atuar um jogo inteiro? Provavelmente não, até porque o René é o titular e o Inter precisa da vitória, o René deve atuar. Mas o Dalbert pode ser aí uma opção no banco de reservas, talvez fazer a sua estreia no segundo tempo. Um jogador com características mais ofensivas, né, Sueli? Então, de repente o Inter está precisando de um resultado no segundo tempo, coloca o Dalbert, promove a estreia dele, já está regularizado no BID, pode sim estrear com a camisa do Inter. O jogador de 30 anos fez aniversário na sexta-feira, e aí é um novo jogador do Inter, uma opção a mais para o Eduardo Cudê montar o time do Inter, e especialmente na lateral esquerda, que o Inter só tinha o René e o Tabolara, que não conseguiu corresponder o quanto o Inter esperava. Bom, fechamos de esporte então por hoje, né, Rafa? É isso, amanhã a gente volta, Sueli, na medida do possível, é claro, para a gente projetar aí sim a volta dos jogos. O Inter volta a jogar contra o São Paulo, com uma série de desfalques, como eu disse. Algumas pistas da escalação a gente começa a projetar isso amanhã aqui no Fala Rio Grande.